De Deus um propósito nisso. Fui muito abençoada por Deus, estou sendo muito abençoada por Deus, tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos, e para mim é uma honra muito grande poder retornar a essa casa, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida do pastor Arnolfo, Deus abençoe a vida da pastora Cássia. Feliz em rever a pastora Ivana. Obrigada, Ivana, por insistir aí com a gente de novo. Eu quero agradecer de uma maneira especial, irmãos, a igreja como um todo, o Tanque de Betesda, porque eu tive aí uma série de pequenos intempéries aí entre as datas, e a igreja me favoreceu, os pastores me favoreceram para que eu não deixasse de vir. Então para mim é uma alegria, eu fico feliz quando eu encontro pastores que são crentes, né? E o pessoal aqui é crente. Me ajudou muito para que eu pudesse estar aqui nessa noite, viu? Deus abençoe. Deus abençoe também a pastora Rosana, que tem nos ajudado aí no contato. A pastora Rosana tem um fã-clube aqui, senti. Glória a Deus. Gente, eu deixei ali, eu queria mostrar para vocês rapidinho, porque eu estou lançando aí um material essa semana. Eu nem fiz as fotos, obrigada, nega. Ainda nem fiz as fotos desse material, mas eles já estão comigo aí na mala. E eu queria dizer para vocês que eu não faço questão nenhuma de voltar com eles. Então, quando você adquire algum desses produtos, é como se você entrasse comigo no campo missionário, tá bom? Porque Deus me autorizou a venda desse material para poder investir em missões, tá? Calma que eu não falei ainda que pressa é essa. Hein? Daqui, ó. Tá aqui esse vestido polo de gola aí, tá? Ele é bem feminino. E o leão está de boca aberta. Falei que o leão está de boca? Isso aqui é um leão feroz, irmão. Isso é para mulher braba, rapaz. Isso é para mulher feroz. Mas não é braba com o marido nem com a família, não. É braba com o diabo. Tá? Tem um outro que é mais teen. Um lançamento para a galera aí que curte usar um tênis, né? Que fica mais à vontade. Todo de flocagem. Para quem não tem medo do pink, né? Do rosa. Tá aí, todo estruturado, com uma gola bem trabalhada, muito bacana. E tem o outro aqui feito, pensado nos homens, tá? Uma malha estonada, que também é para homem brabo, tá? Isso aí é para macho alfa, tá? Deixa eu ver o rugido dos macho alfa, cadê? Ai, meu cara, calma, mulher, que pressa é essa? Emocionada, só pode. Macho alfa, tá, irmão? Aquela lá. Ai, irmã Camila, mas meu marido, ele tá tão devagarinho. Joga essa camisa em cima dele. Bota ele pra ficar com essa juba de pé. Tá? E tem esse lançamento que é da Virtuosa de A a Z. Olha que bacana. Isso aqui, meu irmão, diferente das outras propostas, não tem nada de descrição. É mais ou menos assim, ó. Você quer brilho? Toma brilho. É tipo isso, entendeu? Com o rosa, tá bem aí. Então são alguns lançamentos. Obrigado, nega. Quando você adquire alguns deles, você também nos ajuda a investir aí no campo missionário. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Oh, aleluia. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Glória a Deus. Se bem que a vontade é pegar o microfone e falar: agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quem estava aqui na primeira oportunidade, na primeira etapa do culto, diga glória a Deus. Gente, que homem é esse? Ele não é normal, não. Meu Deus do céu. Quantos amam e intercederão pela vida do pastor Vitor Hugo? Digam glória a Deus. Que Deus continue lhe dando combustível. Oh, aleluia. Aleluia. Eu falei 2 Reis 4, não foi isso, gente? Foi ou não foi, gente? Mas não vai ser não, vai ser Apocalipse. Essas horas eu me lembro de
de Jeremias, quando Deus faz ele descer, quebra o vaso na mão e diz assim: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando então ele diz ao profeta: pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? Alguém pode indagar a Deus alguma coisa, gente? Deus deve alguma coisa para alguém? E alguém pode perguntar por quê? Ele sabe de todas as coisas. Eu jurava que Apocalipse não tinha nada a ver, mas o vaso aqui não pode contender com o oleiro, né? Apocalipse capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Apocalipse capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Dá para ir até 10h30, gente? Sério? É o meu relógio. É o quê? Que horas são agora? São 9h30, certo? 9h35. É isso, tá certo? Né? Então vamos lá. Até amanhã vocês ficam tudo aí, que eu estou indo embora. Quem achou, diga amém. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes dos que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas ou íntegras diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Diga amém por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença e não nos ausentamos dela em momento algum, ó Deus. Mas agora estamos diante da exposição do texto sagrado. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Estabelece sobre nós, Senhor, a totalidade do teu querer. Não permita que por falta de entendimento, ou por cansaço, ou por qualquer motivo ou circunstância adversa, deixemos de receber tudo aquilo que o Senhor dispõe para nós nessa noite. Entendemos que estamos aqui numa busca sobrenatural. Entendemos que estamos aqui numa imersão, Senhor, te buscando mais profundamente. Por isso estendemos um pouco mais das horas. Enquanto outros dormem, nós estamos te buscando. Enquanto outros já se recolhem, nós estamos diante da tua presença, removendo a cinza e colocando um lenho novo, porque queremos, Senhor, que o teu fogo queime, 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 e consuma tudo que não glorifica o teu nome, mas que também nos dê calor, que também nos dê inspiração, que também nos dê afago, que também nos aquente. Ah, Senhor, glorifica o teu nome na tua palavra. Deus, completa aquilo que tu já começaste a fazer. Desde que esse congresso se abriu, abriu-se também uma janela, nós cremos assim, no mundo do Espírito, e tu estás, Senhor, ordenando e estabelecendo decretos sobre essa igreja e sobre aqueles que estão ao alcance da voz profética. Então eu tão somente te peço, Senhor, não permita que eu venha atrapalhar, nem ser pedra de tropeço em nada de tudo que tu já tem feito aqui, mas alinha a minha vida, alinha a minha língua, alinha os meus pensamentos, alinha, Senhor, a conjugação verbal, alinha, Senhor, o propósito e o coração do teu povo no centro da tua vontade. Faz o teu querer e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, amém, amém, aleluia, oh, aleluia.
João está na ilha de Pátimos porque oferecia muito perigo à sociedade corrompida da época, aos imperadores e a todo o sistema religioso contrário ao cristianismo. Naqueles dias, apesar de tamanha perseguição, a graça de Deus era derramada sobre a igreja e a igreja caía na graça do povo. Toda perseguição que a igreja, bem como os apóstolos, sofreram naqueles dias, ela se dava por causa das pessoas que se sentiam ameaçadas, por causa da maneira intrépida com que os discípulos do Senhor cresciam, com que a igreja do Senhor crescia e mudava todo o prognóstico futuro da religião naqueles dias. Quando um crente é muito cheio do Espírito Santo, como era, por exemplo, João, ele passa a ser um crente perigoso. Perigoso para quem peca, perigoso para quem erra, perigoso para quem é falso, perigoso para quem se corrompe. Dá uma olhada para quem está do teu lado e pergunta: você está oferecendo perigo para quem? Você tem que ser perigoso, mas é perigoso para tudo aquilo que é estabelecido pelo inferno na sociedade. Em razão disso, João está encarcerado. E ele deixa muito claro, ele diz: olha, eu estou encarcerado porque eu sou testemunha de Jesus Cristo diante de vocês aqui na terra. Estando encarcerado, vai ficar provado o que Paulo diz, que eles podem prender a gente, mas não prendem a palavra de Deus que está em nós. João vai ser arrebatado em espírito e, estando encarcerado, vai receber a maior revelação que ele e que qualquer homem já tenha recebido na sua vida. A revelação do livro que até hoje, em plena era moderna do século 21, quando a gente diz assim: vamos abrir o livro do Apocalipse. O pessoal tem um medo do Apocalipse que só vai passar quando tiver certeza da salvação. E agora, ele recebendo a revelação, Deus vai lhe dar as cartas às 7 igrejas da Ásia. A todas elas há uma palavra de exortação, há uma palavra disciplinatória, algumas até de castigo, mas também a todas elas está salpicada o sangue da misericórdia de Jesus, dizendo que ele castiga, ele disciplina, ele adverte, ele exorta todo aquele a quem ele ama. Então, na verdade, ele está exortando porque ama, ele está despertando porque ama, ele está sacudindo por um único motivo: ele é movido pelo amor, o amor à noiva, o amor à igreja. A igreja de Sardes foi escolhida nessa noite porque nós temos mais em comum com ela nos dias de hoje do que nós imaginamos. Antes de Sardes ter uma igreja, Sardes é uma cidade muito pomposa, uma cidade muito conhecida. Houve um rei chamado Creso. Qual é o nome do rei? Creso colocou Sardes no auge da sociedade daquela época. Era uma cidade em que todo mundo queria fazer turismo. E aonde proliferava o turismo naqueles dias, proliferava também todo tipo de sodomia. Então ela se tornou uma cidade muito prostituída, mas também em razão de todas as pessoas que queriam conhecer e de todas as pessoas que queriam fazer negócio em Sardes, se tornou também, tanto politicamente quanto economicamente, uma grande cidade. Creso colocou Sardes na crista da onda da sociedade. Hoje nós estaríamos dizendo que ela estava situada exatamente ali, bem na Turquia, mas nos seus dias, capital da Lídia, ela era a mais famosa e a mais imponente entre todas as cidades dos seus dias, de maneira que todos os inimigos gostariam de conquistar o poderio de Sardes, mas não era uma coisa fácil de fazer. Mas Camila, por que você está falando da cidade? O pastor Vitor Hugo falou algumas coisas aqui acerca de poder territorial, acerca de unção geográfica.
E nós precisamos, antes ainda de compreender tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a nossa vida, compreender alguns princípios que a própria palavra de Deus adverte sobre isso. Por exemplo, a orientação acerca de nós cristãos, estando numa cidade, é que ao conhecermos, morarmos, residirmos ou trabalharmos numa cidade, tenhamos o conhecimento de como essa cidade funciona. E ele diz assim: orai pela vossa cidade, orai pela paz da cidade. Paz aqui não é só calmaria, paz é plenitude de contentamento. O que isso significa? Paz aqui é realização plena em todas as áreas: prosperidade financeira, prosperidade social, ambientação. Então, quando ele diz assim: orai para que haja paz na vossa cidade. Por quê? Porque na paz da vossa cidade estarei também a vossa paz. Se a sua cidade tem paz, sua casa tem paz. Se a sua cidade prospera, sua casa prospera. Se a sua cidade tem segurança, a sua casa também está segura. Agora transfira isso para a igreja. A igreja não é uma opositora da cidade em que ela está. A igreja é uma auxiliadora da cidade em que ela está. Ela abençoa a cidade, porque a bênção da cidade se reverte para a igreja. Você não vai ver igreja miserável em lugar rico. Se isso estiver acontecendo, é porque a igreja não está alinhando a cidade, porque isso não pode acontecer. Então, por que Sardes é uma igreja extremamente imponente? Porque Sardes tem uma igreja extremamente imponente, porque Sardes é uma cidade extremamente imponente, poderosa, forte economicamente. Então ela se tornou foco de desejo de ser conquistada pelos adversários. Desejo esse que não era fácil de ser consumado. Ela era a cidade mais alta dentre todos os povos, num raio de mais de 200 quilômetros acima do nível do mar, em toda a expansão territorial. Mas Camilo, o que você está dizendo? Qualquer pessoa que quisesse combater e invadir a cidade de Sardes, ela ia ter que ter muita disposição e muito exército, porque eles estavam numa posição privilegiada, muito acima do nível do mar. Então quando o inimigo se levantasse antes de chegar, ele já seria abatido, por causa do poder bélico que a cidade mandava do alto para baixo. Então antes de subir, os inimigos já eram derrotados. Até que então, 529 anos antes de Cristo, um homem chamado Alexandre Magno. Este homem vai ter uma ideia, como se fosse na Grécia Antiga um cavalinho de Troia. Ele entra como se fosse turista e tenta ficar no entorno da cidade como se fosse viajante. Mas na verdade todos os seus soldados estão disfarçados como se fossem visitantes, acampados há 14 dias ao redor da cidade. Há 14 dias ao redor da muralha. Sardes tem uma muralha imponente, uma muralha do qual as pessoas se gabam. E é por isso que elas acham que jamais serão conquistadas, porque a muralha é muito grande, a fortaleza é muito alta e toda ela está no entorno da cidade. Presta atenção. Qualquer pessoa que quisesse entrar por Sardes tinha que entrar pela única entrada do portão principal da cidade. E se quisesse sair, tinha que sair pelo único portão. Ou seja, a entrada e a saída era pelo mesmo lugar. Sardes não tem porta dos fundos. A cidade que não tem porta dos fundos tem o controle de quem entra e de quem sai. Por isso eles se gabavam de que não seriam conquistados. Mas esse camarada Alexandre Magno, um comandante muito fera da época, acampa 14 dias ao redor da cidade. E o que ele faz? Se revela? Não. Alexandre acredita que no entorno de toda a muralha ele vai conseguir encontrar uma brecha. E depois de 14 dias ele encontra uma brecha, ultrapassa com o material bélico e com os soldados para o interior da cidade sem ser percebido. E estando lá dentro uma vez, ele bota para quebrar, arrebenta com a cidade, derruba o poderio, destitui o rei e toma o governo da cidade. 211 anos mais tarde, o que Alexandre fez? Pegou para si a glória de Creso. E ele disse: agora a glória de Sardes é minha. Irmã Camila, por que você está contando a história da cidade? Para você entender por que Deus fala com Sardes do jeito que está falando. Alexandre agora pega a glória de Creso e ele diz: Sardes agora é minha. Governa sobre a cidade. Agora olha que coisa interessante, não precisa nem aplicar, mas quem é inteligente já começou a entender. Não adianta estar no alto, não adianta ser forte, não adianta estar protegido, não adianta ter uma muralha gigante. O adversário só precisa de uma brecha. Agora sabe o que impressiona? É que depois da morte de Alexandre, apesar
de continuar a glória de Alexandre sobre a cidade, porque depois de 200 anos ninguém mais conquistou Sardes novamente. Sardes então será governada mais uma vez, destruída por um adversário chamado Epifânio. Epifânio agora vai lutar para conquistar Sardes. E Sardes agora vai viver o período de terceiro governo do inimigo. Como é que Epifânio vai conseguir conquistar a cidade? Ele vai ficar ao redor da muralha e ele vai achar uma... Aí eu te pergunto, você acha que Epifânio entrou pela mesma brecha de Alexandre? Sim ou não? Não, porque obviamente quando Alexandre passou por ela, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Fechou a brecha. O problema é que a gente descansa na glória que montaram pra gente. A gente descansa na glória do que a gente conquistou no passado. E não passa a muralha em revista. Não passa a cidade em revista. Você já acha que você não precisa mais construir nada. Você acha que não precisa reparar nada do que construiu. Você acha que não precisa passar em revista nada do que você fez. Você se acomoda com quem você foi. Você se acomoda com o que você fez. Você se acomoda com o que conquistou. E enquanto isso o inimigo está à espreita, esperando apenas uma brecha. Ele não entra pela brecha pela qual Alexandre Magno entrou, obviamente porque essa foi tapada, mas durante 200 anos faltou revista ao redor da muralha para entender que outras seriam abertas, e porque ele não passou em revista, agora Epifânio toma a glória de Sardes, de Alexandre, e entra também. E toda essa glória é passageira. Entra ele também, arrebenta com todo mundo, tira todo o sistema antigo, estabelece um novo governo, e ele diz: Sardes agora é minha. O que vai acontecer, irmã Camila? Acontece que no ano 17 depois de Cristo, um terremoto não deixa nem muro, nem parede, nem palácio, nem governante, nem ninguém. Acaba com a cidade, com os seus moradores. Treme tudo, arrebenta tudo. E tudo que foi construído, e toda a glória da qual todo mundo se gaba, agora está no chão. Nesse episódio e nesse tempo, a igreja é instaurada. Em meio a escombros, a igreja se levanta. Em meio a escombros, a igreja se ergue. Em meio a escombros, o nome de Cristo é mencionado em Sardes. Em meio a escombros, a igreja se estabelece. Em meio a escombro, a economia é restaurada. Em meio a escombro, a cidade é reconstruída. Em meio a escombro, o nome de Deus é glorificado. Em meio a escombro há uma restituição. Em meio a escombro há de Deus uma compensação. Em meio a escombro volta a prosperidade, volta a economia, volta a política, volta a sucessão, volta a glória. A igreja não precisou de um cenário fácil para aparecer. Pelo contrário, os cenários dos quais a igreja aparece, normalmente é para mostrar que ainda tem vida por cima dos escombros. Normalmente aparece para mostrar que ainda tem chance depois da morte. Levanta a tua mão que eu estou sentindo graça de Deus para entregar isso aqui. Você pensa que está tudo acabado, e Deus está dizendo: esses escombros serão alicerces de uma glória que não há de ser comparada. Não há de ser comparada. Levanta a igreja em Sardes. A igreja agora está de pé. Só que junto com ela, passando pelo mesmo processo de restauração, vem então o imperador Tibério. Qual é o nome do homem? Tibério vem, reconstrói tudo, arruma, bota tudo no lugar. Sardes volta a ser imponente. Sardes volta a ser bonita. Sardes volta a ser maravilhosa. Mas também volta a sodomia, volta a lascívia, volta a prostituição, volta a abertura dos portões para todo tipo de gente que quer provocar e promover todo tipo de sujeira em Sardes. Mas a igreja já estava lá. Já estava lá. Quando uma igreja está numa cidade, ou ela muda a cidade, ou a cidade muda ela. São dois poderes que não podem coabitar sem que um influencie o outro.
Isso aqui é rasgado. Ou você promove a transformação de Itaperuna, ou Itaperuna provocará uma transformação em você. E ela vai transformar em cima daquilo que ela tem, em cima daquilo que ela é. Agora, a igreja foi colocada na terra como um agente transformador. Paulo vai falar isso de maneira mais clara. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na qualidade de igreja, irmã Camila, está o quê? O teto, o piso, o retorno, o púlpito, o microfone? Não. Na qualidade de igreja está o quê, irmã Camila? O pastor, o presbítero, o pregador? Também não. Jesus estabelece a qualidade de igreja no coletivo. Ele não fala sobre um templo, ele não fala sobre um lugar, ele fala sobre um propósito. Ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. 2 princípios que você precisa aprender sobre o corpo e o organismo vivo, do qual você faz parte. Primeiro, na igreja não tem herói. Na igreja não tem individualidade. Todo lugar que um herói eclesiástico precisa aparecer, isso não é bom. Por quê? Quando tem uma pessoa que ela tem que fazer tudo, porque se ela não fizer, ninguém faz, isso não é bonito. Se houver herói na igreja, é porque a omissão de todo um povo está declarada. Está declarada. Então não pode ter herói. Segunda coisa, a igreja participa na coletividade. Se você orar sozinho, Jesus está com você, sim ou não? Sim ou não? Se você clamar sozinho, você sente a presença de Deus, sim ou não? Deus, para ouvir sua oração, precisa que você esteja com alguém? Mas por que quando Jesus estabelece um princípio para a igreja, ele diz aonde estiverem 2 ou 3, coletividade, para poder dizer que não se faz, não se manifesta a obra de Deus sozinho na terra. Não é sozinho. Tem que funcionar no coletivo. A igreja já estava instaurada, mas ela não estava promovendo transformação em Sardes. Antes ela estava sendo transformada por aquilo que estava acontecendo em Sardes. Este imperador chamado Tibério, depois que ele termina toda a obra de acabamento de Sardes, ele consagra uma padroeira chamada Cibele a Sardes. Ele diz, Sardes agora pertence a Cibele. Por que Cibele? Não se ofenda se seu nome fosse Cibele. Isso aqui é mitologia. Sardes agora será consagrada a Cibele, porque Cibele tem um poder. Cibele é uma divindade que tem o poder de trazer os mortos à vida. Como debaixo desses escombros muita gente morreu, vamos fazer com que eles vivam em Cibele. Lembre da memória deles. Memória de quem? Dos mortos. Mencione os mortos como se eles estivessem vivos. Uma nuvem de luto paira sobre a cidade, porque a deusa que eles escolheram para apadrinhar a cidade é aquela que caminha por entre os mortos, sobre a justificativa de que pode trazer vida. Mas a verdade é que desde os escombros, ninguém que se deitou se levantou até hoje. Todavia, a igreja está lá. Assim como quando conhecemos uma igreja muito grande e imponente, todo mundo quer visitar e quer saber se é aquilo tudo mesmo, se é aquela glória toda mesmo, se é aquele ministério de louvor top que a gente vê na televisão, se é aqueles pregadores tops mesmo que a gente vê nas filmagens, se a igreja é tão imponente, é tão bonita como a gente vê nas fotografias em que as pessoas marcam a gente. Assim Sardes era visitada. Sardes crescia, Sardes se desenvolvia. Só que Sardes não está promovendo transformação alguma na cidade, mas a cidade já perverteu completamente as intenções da igreja que estava em Sardes. Agora o Senhor pega João, manda ele enviar uma carta à igreja que estava em Sardes, e ele começa dizendo: tu tens nome de que vive, mas estás... Ele está mencionando Cibele. Ele está dizendo: tu vives a fama, tu vives a ideia de alguém que tem poder de te tirar da morte, mas na verdade você não está viva, você está morta, porque no lugar onde deveria estar o trono de Deus, vocês são complacentes com Cibele. Isso aqui é numa atmosfera espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Segunda coisa, dentro desse mesmo contexto, quando ele diz: tu tem nomes de que vive, mas está morta,
Ele está dizendo: tu vives a glória que não foi conquistada por ti. Glória de quê? Tu vives pelo nome da cidade. Você, igreja, não está sendo tão imponente quanto a tua cidade é. Você veio dos escombros, a sua cidade veio de Creso. Vocês estão querendo trazer para a igreja a glória de Creso. O que isso significa? Vocês não estão vivendo a glória de Deus. Vocês só são a igreja que são porque vocês vivem debaixo da glória da cidade. Só que a glória da cidade é passageira, porque a glória de Creso passou, a glória de Alexandre passou, a glória de Epifânio passou, e Cibele nem glória tem. Agora vocês estão aí e estão mornos no lugar e na cidade aonde uma deusa ressuscita mortos e nunca levantou ninguém. Vocês eram para estar avivados, era para estar queimando, era para estar pegando fogo. Por quê? Porque Sardes adora Cibele, que anda entre os mortos. Vocês adoram a Cristo, que anda entre os catiçais de ouro, que anda entre aqueles, não que morreram, mas aqueles que ressuscitaram, ou aqueles que ressuscitarão com ele. Cadê a glória de Cristo em Sardes? Cadê o avivamento do cristianismo em Sardes? Mas peraí, irmã Camila, Sardes tem obras. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E é aqui que a coisa começa a pegar. Por quê, irmã Camila? Porque estamos vivendo um tempo na igreja onde a gente acha que obras substituem intenção de propósito. Sardes tem obras. Assistência social, Sardes tem. Acompanhamento jurídico, Sardes tem. Acompanhamento psicológico, Sardes tem também. Campanha do leite, Sardes tem. Entrega de cesta básica, Sardes também tem. Visita aos enfermos, Sardes tem. Grandes ofertas, Sardes tem. Cultos e turnos dos cultos, Sardes tem também. Só que Deus não está gostando de nada do que está acontecendo em Sardes ou na igreja de Sardes, a despeito das suas obras. Por quê? Porque Sardes tem obras. E ele diz: você tem obras, mas elas não são íntegras. Gente, que calor é esse? Não cai não, que eu não estou na unção do Vitor Hugo não. Hein? Caí daí de cima sozinha, já pensou? Misericórdia. Presta atenção. Parece que está tudo perfeito. E é nisso que eu entendo por que o Espírito Santo nos conduz a Sardes nessa manhã, nessa noite. Sardes tem obras. Completa para mim, por favor. Sardes tem? E não são poucas não, são muitas. A grade curricular de Sardes está toda preenchida. A equipe de louvor de Sardes está fechada. Sardes tem os instrumentos melhores que existem da época. Sardes tem turnos de ministros de louvor. Sardes tem os melhores pregadores. Sardes tem o melhor seminário de teologia. Sardes tem tudo no seu lugar. E aí o Senhor diz: eu conheço as tuas obras e sei que elas não são íntegras. Sabe o que ele está dizendo? Eu vejo o que você faz, e quando eu sondo a sua intenção, percebo que o que você faz não é coerente com a intenção que te leva a fazer o que você faz. Mas Camila, o que você está dizendo? Antes de se relacionar com os rituais de Deus, presta atenção porque eu vou falar de novo. Antes de se relacionar com os rituais de Deus. Como assim, irmã Camila? O nosso Deus é um Deus de rituais, é um Deus de devoção, é um Deus de liturgia, é um Deus de renúncia, é um Deus de sacrifício, é um Deus de significado. Completa aí para mim: o nosso Deus é um Deus de significado. De novo, o nosso Deus é um Deus de... Por causa desses significados, desde o tempo em que Deus libertou o povo e estabeleceu eles como nação, deu a eles as leis, deu a eles propósitos, deu a eles uma série de rituais, uma série de liturgia, para que eles compreendessem qual era a vontade de Deus. E à medida que eles compreendessem, eles apresentassem aquilo diante de Deus. Então, por exemplo, só para você entender, ele diz assim: olha, se você pecar aí um pecado de mentira contra o seu vizinho, traga 2 bodes. E esses 2 bodes, pela mão do sacerdote, vão liberar o perdão sobre a sua vida. Toda a oferta era controlada. Tudo que se fazia era para revelar a intenção de um propósito. Então veja bem, o ritual não determina o significado. É o significado que determina o ritual.
Por exemplo, se você vem à igreja para que eu te dê motivos para glorificar, você está pensando que o ritual gera significado. Agora, quando não interessa nem quem prega nem quem canta, mas você vem para cultuar, você não precisa que ninguém diga, dê glória agora, dê aleluia agora. Sabe por que não? Porque você já deve sair de casa com os motivos que te fazem estar aqui nessa noite. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que quando você entende por que Deus estabeleceu métodos e maneiras de ser adorado, você também compreende por quais intenções Ele criou esses métodos. Sardes tem obras, e ele diz, conheço as tuas obras, só que também conheço a sua intenção. E quando é que o Senhor vê a minha intenção? Quando eu vejo as suas obras, elas não são íntegras. Mas espera aí, são perfeitas, mas não são íntegras. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Isso não está acontecendo apenas depois de Cristo. Isso também aconteceu antes de Cristo. Isaías capítulo 65, verso 5. De maneira messiânica, Isaías vai dizer o que aconteceria nos dias do Messias. Naquele tempo, o povo adorava dentro do templo. E não tinha templo mais suntuoso do que o templo preparado por Salomão. Não havia glória mais expressiva do que aqueles dias. O turno dos sacerdotes funcionava perfeitamente. A placa de horários não tinha falha, as ofertas eram gordas, o sacerdote era bem alimentado, os turnos de quem abria e fechava a porta e o templo era maravilhoso, tudo funcionava da melhor maneira possível. Só que nesses dias o povo levava boas ofertas, o povo levava boas ovelhas, o povo já tinha entendido todos os ritos, o povo já tinha entendido todos os métodos que Deus havia aplicado para ser adorado naqueles dias. Só que agora ele vai dizer, Isaías, vai lá e manda esse povo parar de me cultuar. Como é que Deus manda parar o culto? Como é que o homenageado manda parar a homenagem? Aí Deus diz assim, vai lá e fala para eles interromperem o culto, porque se eles continuarem cultuando assim diante da minha face, o culto não vai terminar, porque eu vou acabar com todo mundo antes do final. Por que, Deus? Ele diz assim, esse povo me traz ovelha gorda. Esse povo pensa que pode me subornar com obras. Esse povo conhece os rituais. Mas fala lá para eles que o incenso que eu ensinei, segundo a arte do perfumista, a receita está certinho. Segundo a lei, o incenso, segundo a arte do perfumista, ele tinha a gramatura perfeita de cada uma das especiarias que Deus queria sentir na proximidade do Santo do Santo. Então ele dizia, quantidade assim de gálbano, quantidade assim de mirra, quantidade assim de aloés. E se o perfumista errasse a receita do perfume que Deus queria sentir, quando o sacerdote entrasse com o incensário, ele era fulminado, porque não vale erro no Santo do Santo. Então a receita estava correta. E por que Deus quer matar o sacerdote? Por que Deus quer interromper o culto? Aí ele diz, a receita do perfumista está perfeita, o cheiro era para ser agradável, mas quando eles me adoram com esse incenso e com essa adoração, o perfume não é perfume, a adoração deles para mim é como um fumo de rolo que queima o meu nariz. E quando eles chamam o meu nome, eu tenho a sensação de que vinagre está caindo nos meus olhos. Deus diz, Isaías, estou parafraseando para você entender, vai lá e manda parar. Vai lá e manda parar. Isaías, manda eles pararem de mencionar o meu nome. Como é que você para de mencionar o nome do adorado no culto do adorado? Isaías vai lá e manda eles pararem. Por quê? Porque quando eles abrem a boca para dizer que Javé é Deus, para dizer que eu sou o Senhor, eu não fico alegre, eu tenho ânsia de vômito. Isaías vai lá e manda parar. Olha para alguém aí e diga, quando o homenageado está fraco, diga, quando o homenageado manda parar, diga, é melhor parar. Isaías manda parar.
Outra coisa, quando eles levantam a cabeça para trazer sobre eles o que chamam de a luz do meu rosto, trazendo a bênção araônica e a bênção de Moisés, eu não tenho vontade de abençoar. Quando eles dizem, traz sobre nós a luz do teu rosto, e fazem um movimento para receberem a luz do rosto, fala para eles que eu viro as costas, porque se eu olhar para eles, eles não vão ver o brilho do meu rosto, eles vão conhecer o furor da minha ira. Deus, o culto está tão bonito, as ovelhas são perfeitas, os bois não são mancos, os bodes não são manchados. Deus, o turno dos sacerdotes está alinhado, os levitas funcionam com perfeição. O que é isso? O método foi aprendido, o ritual foi ensinado. Aí ele diz, mas eu estou com nojo, porque com a boca eles me louvam, mas com o coração eles querem que acabe logo, porque estão doidos para voltar para casa, estão doidos para voltar para as suas vidas, estão doidos para voltar para aquilo que fazem. Manda eles pararem. Por quê? Porque eu não preciso da adoração dele para nada. Quando eu quis ser adorado, eu não fiz os homens. Quando eu quis ser adorado, eu criei os anjos. Os anjos adoram a Deus como Deus deve ser adorado. E aos homens foi lhe dado o privilégio de aprenderem a dispor diante de Deus a oferta e o sacrifício como ele deseja. E como é que Deus deseja? Antes do ritual, Deus quer a intenção. Quem é a igreja de Sardes? A igreja de Sardes aprendeu o ritual, mas não é movida com a intenção correta. Eu poderia aqui dizer que na igreja de Sardes tem ramo de Safira e Ananias da igreja de Pedro. O que é isso? Gente que conhece o ritual, mas está pervertido de propósito. Olha isso. Barnabé vem na igreja, entrega uma oferta da venda de uma propriedade. Entregou tudo. Que coisa linda, a igreja ficou feliz. Barnabé ficou feliz, todo mundo ficou alegre. Olha a intenção, olha a intenção. Deus vai falar com a gente hoje aqui de intenção. Aí ele vai lá e entrega. Que coisa linda. Ananias e Safira vê que o número de seguidores do Instagram de Barnabé aumentou depois da oferta e diz, vamos vender e vamos entregar também. Até aí, tudo bem. Boa referência, boa cópia, e o que é bom a gente repete. Sim ou não? Vai Ananias e Safira para a igreja, um de cada vez, e confabulam em casa. Vamos fazer o seguinte, a gente entrega só uma parte, mas para não ficar feio, a gente diz que está entregando todo. Tem dois tipos de pessoa que entregam oferta: as que entregam dinheiro e as que entregam oferta. Nem todo dinheiro é oferta. Nem todo dinheiro é oferta. E nem toda oferta precisa ser dinheiro. Vem ele. E qual é o problema de entregar uma oferta? Nenhum. Ananias, vai lá e diz, vendi uma propriedade, fiquei feliz com o que Barnabé fez, quis fazer também, e está aqui. A diferença é que eu vou dar só metade. Completa aí para mim, por favor. Eu vou dar só? A oferta deixa de ser íntegra por causa disso? Claro que não. Oferta não é quanto eu dou, é a disposição que me leva a entregar o que eu decidi. Seria tão lindo quanto foi a oferta de Barnabé, sem perder absolutamente nada para Barnabé. Não é uma competição, é uma entrega. Na hora ele é fulminado. E quando Pedro olha para ele, ele diz, por que deixou Satanás encher teu coração? Não teve tempo nem de justificar. Qual foi o maior problema de Ananias? Querer entregar uma oferta porque se sentiu motivado a fazer a mesma coisa? Porque Barnabé havia feito? Não, o problema foi dizer que estava entregando todo, quando só estava aplicando a metade. É melhor uma metade sincera do que um todo enganado. É melhor entregar um pouco com verdade do que um muito com mentira. Vem Ananias atrás, vem Safira atrás, e ele diz, não tem nem 15 minutos que os jovens acabaram de voltar. É mesmo da onde? Do enterro do teu marido. Por quê? Porque veio aqui para confirmar a mesma mentira que você veio trazer. Caiu dura também. Por quê? Entregar a oferta mata? Não. Não mata.
O que mata é manchar a oferta. O que mata é manchar a intenção. Hoje eu vos apresento um Deus que vocês já conhecem e eu também, mas que hoje Ele passa em revista aos nossos corações, para poder dizer: eu não quero apenas obras, eu quero obras íntegras. Eu não quero uma oferta sem antes você me dar o seu coração. Eu não quero que você traga nada para o meu altar. O Senhor está dizendo isto, sem que antes você tenha renunciado à tua vida, sem que antes você tenha entregado os propósitos do teu coração. Deus está passando em revista nessa noite, e está passando em revista sobre todos nós. O que é que te trouxe a este lugar hoje? Você veio movido por qual intenção? O glória a Deus na boca de um e outro pode ser igual, mas o que provoca cada glória a Deus é a intenção com que cada um disse. Outro exemplo acerca de intenções, para você compreender aonde está a manifestação da ira de Deus com Sardes. Você quer ver? O anjo Gabriel, mensageiro de Deus, visita Maria, Mateus capítulo 1. E diz assim para ela: salve e agraciada seja, tu conceberás e darás luz ao Filho de Deus. Maria, quando vê o anjo, responde assim: mas como se dará isso? Quando você olha a escrita no grego, você vai ver ela dizendo exatamente isso. Mas como se dará isso? Ele olha para ela atentamente e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você será cheia, e então você vai conceber e vai dar a luz ao Filho de Deus. Maravilha. Antes disso, visita Zacarias, marido de Isabel. Quando ele está diante de Zacarias, Zacarias olha para o anjo e toma um susto. O anjo olha para ele e diz: Zacarias, tua mulher Isabel está gerando. O nome do menino vai ser João. Se você for olhar a escrita no grego, Zacarias reproduziu exatamente a mesma frase de Maria. Como se dará isso? Isabel é estéril, Isabel é avançada em idade. Como se dará isso? O anjo é o mesmo, a mensagem é semelhante, e a frase de Zacarias e Maria é exatamente igual. Mas para Maria, o anjo responde. Para Maria, o anjo explica. Para Maria, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. E para Zacarias, o anjo se ira. Aí o anjo olha para ele e diz: você pensa que está falando com quem? Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, por causa desta palavra. Qual? A mesma que Maria disse. Mas por que Maria foi cheia do Espírito Santo e ele ficou mudo? Porque a palavra é igual, mas a intenção com que ela é dita é... Maria, quando diz assim, ó, como se dará isso? O texto aponta para Maria dizendo: e o que eu faço para cooperar com o que você está dizendo? É como se Maria estivesse dizendo assim: e eu faço o quê? Eu faço o quê para acontecer o que você está me falando aí agora? Do que você precisa de mim? Ei. Quando Zacarias diz como se dará isso, não é do que você precisa de mim. Quando Zacarias diz como se dará isso, ele está dizendo: não tem como. Minha mulher não gerou até hoje. Aí o anjo fica irado. Você está pensando que eu sou menino? Eu sou mensageiro do Deus vivo. Eu assisto diante de Deus. Você está pensando que eu minto? Agora você vai ver, mas vai ficar mudo até o dia de cumprir, para aprender que eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. A pergunta foi igual. Completa para mim, por favor. A pergunta foi? A pergunta foi? Mas o que levou a perguntar foi totalmente... Os cultos parecem iguais. Os ministros parecem iguais. A liturgia parece igual. Mas Deus está dizendo: eu estou visitando as intenções. Deus está visitando as intenções. Sardes, você tem currículo. Sardes, você tem obra. Sardes, você tem nome. Mas Sardes, você não tem integridade no que você faz. Você faz para o teu nome sair no jornal. Você faz para você ser citada. Você faz para ficar conhecida. Você vive a memória do que alguém já fez antes de você. Sardes, a glória de Deus na sua vida é um boato.
Suas obras não são íntegras. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que durante toda a vida de Jesus Cristo em carne aqui na terra, os 3 anos e meio que ele investiu nos discípulos, para que a igreja que o Pai confiou a ele, fosse confiada a nós, viveu esse investimento a fim de que eles entendessem uma única coisa. Qual? Não estabeleçam os métodos antes de compreenderem as intenções. Vou provar. Vez ou outra, durante os 2 anos e meio, não durante os 3, durante os 2 anos e meio, Jesus vai se aborrecer pelo menos 4 vezes específicas com os discípulos. Geração incrédula, coração endurecido, rebeldes, dura cerviz, pelo menos 4 vezes. Ó geração incrédula, até quando vocês me terão convosco? Do que Jesus está falando? Jesus está falando de todos os milagres que eles vão fazer e não fazem. Jesus está falando de tudo aquilo que havia autorizado eles a fazerem e eles não faziam. Mais ainda, Jesus está falando da incredulidade que eles tinham quando Jesus mandava eles fazerem alguma coisa. Incrédulos, teimosos, tímidos, ainda não têm fé. Depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, agora os discípulos vão ser assunto aos céus. Perdão, Jesus vai ser assunto aos céus. Antes de Jesus subir, ele vai dar algumas ordenanças finais, antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 em diante. Uma das coisas que Jesus vai deixar clara que alegra meu coração, é que antes do momento da crucificação, entendendo que eles já estavam prontos, e depois ratificando na quarentena antes de ser assunto aos céus, Jesus diz assim: agora já não vos chamo servos. Por que ele diz agora? Porque antes não podia. Agora, depois de 3 anos e meio, depois de terem ouvido mais um pouco, agora eu não preciso mais chamar vocês de servos. Agora eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos. Ele explica. Porque o amigo sabe qual é a intenção pelo qual o Senhor manda, mas o servo é pau mandado. Ele tem que fazer o que o Senhor manda sem perguntar por quê. E se ele perguntar, mostra que não faz parte da alçada dele, porque ele está perguntando que não deveria perguntar. Uma vez que se pergunta é porque não sabe. Se não sabe é porque não está na competência saber. Então quem é o servo? O servo é aquele que faz. Quem é o amigo? O amigo é aquele que conhece a intenção. Irmã Camila, foi Jesus que instaurou isso? Não, Jesus deixou claro e ele disse: quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem é o Filho? O Filho é a comprovação da intenção do Pai. O Filho já estava desde o Gênesis. O Filho já estava antes do Gênesis. O princípio já estava com o Pai antes da criação. Eu vou provar o que eu estou dizendo. Por que ele não quer que nós sejamos servos apenas, mas quer que nós sejamos promovidos a amigos, para que nós não nos tornemos uma igreja de Sardes? Como? Conhece o método, conhece o ritual, é pau mandado, tem currículo, mas não sabe qual é a intenção pelo qual é movido. Agora não vos chamo mais servo, mas vos chamo amigo. Vai lá para o Gênesis e você vai ver que não é só a vontade de Cristo, mas é a vontade do Pai revelada no Filho. Criou o homem, trouxe toda a criação para o homem. A terra ainda não está pronta, então ele planta na terra um jardim, planta no Éden, coloca o homem para morar lá dentro. Gênesis capítulo de número 2. O Senhor vem conversar com Adão para poder, na verdade, lhe dar trabalho. Ele já percebeu que não tinha uma equivalente. Só que ela não pode, ela não vai aparecer de lugar nenhum, só Deus pode fazer. Então Deus vai ocupar o tempo de Adão. Quando você quer muito uma coisa que você não pode fazer, Deus ocupa o seu tempo. Para quê? Para você não usar o tempo que você tem tentando correr atrás do que você nunca vai conseguir. Para você não pirar, para você não ficar maluco. Mas Camila, Deus me manda fazer a obra dele e ele não faz a obra dele na minha vida. Veja, toda a criação já está montada, mas existe uma mulher? Existe uma mulher? Existe uma mulher? Não. Deus vai ocupar o tempo de Adão, para ele não usar o tempo que ele tem correndo atrás de algo que não existe. Mas não é porque não existe que ele vai parar de querer. Só Deus pode trazer o que ele quer. Então Deus ocupa o tempo dele
para ele não usar todo o tempo que ele tem correndo atrás de algo que ele nunca vai poder fazer. Tem gente que está maluco. Por quê? Não posso servir a Deus agora, não posso viver o chamado agora. Primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou ter filho, primeiro eu vou casar, depois eu me entrego na obra. E o Senhor está dizendo, é por isso que você não consegue se realizar. Por quê? Porque você está correndo atrás de coisas que só eu posso fazer. Aí ele ocupa o tempo de Adão, para Adão não pirar o cabeção. Deixa Deus te ocupar, senão você vai pirar. Deixa Deus te ocupar, porque mesmo que você dedique todo o seu tempo para correr atrás do que você acha que é seu, só Deus pode fazer isso. Coloca Adão no estado de sono profundo, tira um pedaço da sua costela e traz a mulher. Antes desse momento, vem trazendo para ele todos os animais. Eu disse que vem trazendo para ele todos os... Deus não solta Adão no mundo, Deus traz os animais para Adão. O texto diz que ele trazia os animais. O movimento de Deus é esse. Adão está dentro do Éden, Adão não está no mundo. Adão está dentro do Éden, o mundo está do lado de fora. O mundo ainda não recebeu chuva, a semente ainda não brotou, a árvore ainda não cresceu, a obra ainda não germinou. Por isso que Deus planta o jardim, para o homem estar num lugar da altura dele. Como assim, irmã Camila? O homem não nasceu bebê, o homem já nasceu homem, a terra nasceu bebê. A terra ainda vai gerar semente conforme a sua espécie, e a espécie dela conforme a semente que nela foi gerada. Como é que ele vai pegar um homem feito e vai colocar no mundo? Não, não vai. Primeiro ele pega o homem feito e coloca num jardim já feito. Tem coisas que você olha à sua volta, você diz, ainda não está pronto. E Deus está dizendo, mas enquanto eu não deixo pronto a totalidade, que é o mundo. O que é maior, um mundo ou um jardim? Não sabe não? Um mundo ou um jardim? Deus está dizendo, enquanto eu não te dou um mundo, eu te preservo no... Não é porque o mundo vai te engolir, é porque o mundo ainda não está preparado para você. Você vai governar sobre ele. Então prepara o jardim e coloca ele lá dentro. Olha o movimento de Gênesis 2. Deus traz os animais a ele. E ocupando o tempo dele, manda ele catalogar a criação. Adão, a partir de hoje, você vai dar nome a todo animal que foi criado. Deus traz, ele dá nome. Deus traz, ele dá nome. Deus traz, ele dá nome. Hoje, mais um pouco, nome. Amanhã, outro tanto, mais um nome. Você vai dar nome aos animais, catalogando a criação. Já passou uma semana, já passou 2. Eu não sei quanto tempo, mas não foi no mesmo dia. Se Deus criou em 6 dias, que fará o homem catalogando o que Deus criou. Depois de um tempo, Deus decide trazer a mulher. Só que Deus mandou ele dar nome para animal, sim ou não? Ele sabe que animal é diferente de gente? Sabe, porque ele é gente e está dando nome para animal. Só que quando ele acorda, depois de Deus criar Eva, ele olha para Eva, que na verdade não é Eva, ele vai dar o nome de mulher, e ele diz, esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne. Chama-se a mulher, porquanto o homem foi tomada. Ele dá nome para ela. Deus mandou ele dar nome para a gente? Não. Deus mandou ele dar nome para bicho. E por que ele dá nome para ela se Deus não mandou ele dar nome para ela? Porque agora ele entendeu qual é o princípio do relacionamento de Deus para com o homem. Quando Deus traz os animais e manda ele dar nome para os animais, ele entra em treinamento. Que treinamento? Ele passa a fazer tudo que Deus manda. Traz um pouco hoje, ele dá nome. Traz um pouco amanhã, ele dá nome. Adão está fazendo tudo que Deus manda. Completa para mim, por favor. Adão está fazendo tudo que Deus? Adão está fazendo tudo que Deus? Ele mandou dar nome para a mulher? E por que ele deu sem mandar? É Deus dizendo, quando você aprende, quando você está exercitado, quando você treina, quando você desenvolve relacionamento comigo, você aprende a fazer o que eu mando. Quando você obedece tudo que eu mando, você começa a aprender o que eu quero sim que eu tenha que te mandar fazer. Por que Deus não... Por que Deus não dá uma advertência nele quando ele olha para ela e diz assim, chama-se a mulher? Porque Deus treinou ele para isso. Pega na mão de alguém aí agora, pelo amor de Deus. Aí, irmã Camila, eu tô aqui desde cedo. Eu dou um bagaço. Mostra que bagaço também dá caldo. Segura a mão da pessoa aí agora. Diga para ela, você está em treinamento. Sacode ela e diz, não é prova, é treinamento. Deus está te treinando para saber o que fazer. Deus está te treinando para saber o que Ele quer, sem que Ele tenha que ficar mandando. Reage. Por que Jesus diz,
Já não vos somos servos. Porque na época do treinamento só dava para vocês serem servos, mais nada. Mas antes de ser assunto aos céus, ele diz graças. Por quê? Porque os servos viraram. Qual é a diferença de servo e amigo? Servo faz o que o Senhor manda. Se o seu Senhor te mandar uma coisa, tu pergunta por quê? Tu pergunta por quê? Só se tu quiser perder o emprego. Vez ou outra eu brinco com o pessoal que trabalha comigo. Quando eu falo uma coisa e rola um titubio, alguma coisa, eu digo assim, já está com outra coisa em vista, né? Como quem diz assim, vai vazar, hein? Escute isso. Qual é a diferença de amigo? Mano, amigo que é amigo é um negócio sensacional. Quem já teve aquele amigo de olho, que aconteceu uma coisa no público, aconteceu alguma coisa pública, e no olho um já olha para o outro e diz assim, Quem aqui conhece o seu pastor? Quem aqui conhece o seu pastor? Quem aqui já percebeu pelo jeito do pastor andar o dia que ele está bem e o dia que ele não está bem? O meu pastor, quando ele está bem, ele entra calmamente. Quando ele está mal, ele entra assim. Eu falo, ih, rapaz, hoje a giripoca vai. Meu Jesus de Nazaré. A gente conhece o jeito, a intimidade que eu digo da convivência. Não que eu tenha intimidade com o meu pastor, mas a convivência. A convivência. O que é o amigo? O amigo não precisa ser mandado o tempo todo, porque ele conhece a intenção. Conhece a intenção. Deus quer se relacionar assim com a igreja. Deus quer se relacionar assim conosco. Tem gente aqui que está dizendo, só ser irmã de saia roxa, blusa amarela, tocar no meu ombro direito. E Deus está dizendo, eu falo contigo há tanto tempo, e você ainda está aí igual Gideão, novelo seco, novelo molhado, novelo seco, novelo molhado. Parece que o treinamento que eu estou desenvolvendo com você não adianta nada. Aí você diz, mas ele abençoou Gideão. Mas Gideão estava em 7 anos de apostasia, depois de 40 anos distante da casa de Deus. Depois de tanto tempo distante dos caminhos do Senhor. É por isso que Deus, você quer novelo seco? Toma. Por quê? Porque eu quero resgatar a memória da credibilidade do que eu sou o teu Deus, o Deus dos teus pais. Por quê? Porque você só conhece a memória recente. E a memória recente que você tem é de midianitas oprimindo o seu povo. É por isso que ele bota novelo seco, novelo molhado. Sabe o que é que não dá para entender? Gente que caminha com Deus, ora a Deus, gente que tem intimidade com Deus. Se Deus não falar, eu não faço. Aí Deus diz, eu estou te treinando tanto tempo. Não é para você ser robô, é para você aprender o que eu quero mesmo quando a minha voz não se manifesta do mesmo jeito. Tem crente aqui que está revoltado porque acerca do seu ministério e da sua vida Deus se calou. Aí abre o beiço e diz, é um céu de bronze. E Deus está dizendo, não é céu de bronze não. Eu estou querendo o retorno do que eu investi em você. Como assim, Senhor? Tu não está falando. Deus está dizendo, se eu não estou falando é porque eu estou querendo ouvir. Ou se você aprendeu alguma coisa no tempo que eu falava. Deus não está te treinando para ser um robô. A igreja não está sendo treinada para poder preencher a tabelinha da religião. O nosso número de discípulos e irmãos não está crescendo no nosso meio para alterar a estatística do censo. O que você está fazendo aqui? O que é que fez você atravessar por essas portas? Qual é a motivação e por qual intenção você tem andado? Você quer ministério para quê? Porque você tem clamado a unção de Deus. Se você está querendo ministério porque está achando que ministério é cabide para desempregado, irmã Camila, eu vou tentar. Vai tentar então vender banana na feira. Ministério não é para tentar. Vez ou outra alguém chega pra gente, e eu até entendo que alguns são pureza, mas outros são ignorância, e um erro não deixa de ser um erro só porque foi sincero. Aí chega pra gente e diz assim, mãe Camila, o que eu faço para ser pregador? Você não faz, minha filha, você é chamada. Ou Deus te chame você, ou você vai ser uma outra coisa e vai ser bem sucedida. Pastor, o que eu faço para ser pastor? Se tem uma coisa que tem destruído a dinâmica de muitos cultos, é que alguém está esquecendo que o pastoreado é vocação. Ser pastor não é condecoração de anos de igreja. Vamos consagrar, ele é tão bonitinho, ele está com a gente há tanto tempo. Se ele é bonitinho diácono e Deus chamou ele para diácono, deixa ele ser um diácono sincero. É melhor do que ele ser um pastor que não sabe o que vai fazer.
Você quer subir carreira? Vai para a área militar. Aqui é reino de Deus. Ele faz o que ele quer. Tem que entender qual é a intenção. Tem que entender qual é o propósito. Pega na mão de alguém aí agora. Pega com vontade. Sacode essa pessoa e diz: intenção, significado. A nossa vida tem propósito. Você sabe o que Deus está cobrando de Sardes? Não é obra, é intenção. Ele diz: obra você tem, só não está sendo respaldada porque ela não é íntegra. Sabe o que ele está dizendo? Você aprendeu os rituais, mas você já não é movido pela integridade da intenção. Você prega para o chamado ou prega para pagar a conta de luz? Você já entendeu? Você já entendeu que você tem um chamado e nem sempre o seu chamado será o seu sonho? Ou você está querendo fazer do seu chamado o seu sonho? Não estou dizendo que Deus não realiza sonhos, mas aprendi isso há pouco tempo com a minha cunhada e vi que é uma verdade. Quando você começa a colocar todos os seus sonhos em cima do seu chamado, você pode se tornar frustrado dentro de pouco tempo. Por quê? Porque seu chamado é sobre Deus, seus sonhos é sobre você. Quando você enche de sonhos o seu chamado, você está pegando algo que diz mais a respeito de Deus do que de você e colocando você. Quando você não se realiza no chamado, aí você diz: Deus não realizou meu chamado. Deus está dizendo: não, eu tenho compromisso com os teus chamados. Os seus sonhos é outra coisa. O seu sonho é outra coisa. Você consegue separar o que é sonho de o que é chamado? Ou está tudo numa sacola? Cadê a intenção do propósito? Sardes, eu estou vendo as suas obras. E sabe o que eu estou vendo nas suas obras? A sua desonestidade. Sardes, eu estou vendo as suas obras. E quando eu olho para as suas obras, sabe o que eu estou vendo? A corrupção do seu chamado. Você é pastor porque queria ser empresário e ficou frustrado? Ou você é pastor porque Deus lhe chamou? Qual é a intenção do seu propósito? Você quer um departamento porque Deus te deu uma capacidade de liderança? Ou você quer entrar nele porque você quer estar nas reuniões e nas atas da igreja? Qual é a intenção do seu propósito? Essa que vos fala é a primeira que está passando em revista. Você tem obras, Sardes, mas ela não é íntegra. E por que não é íntegra? Porque você aprendeu o método, você conhece o ritual, mas você já não conhece mais a intenção do propósito. Não é ninguém que contou não, todo mundo que está aqui já deve ter tido essa experiência algum dia, em alguma igreja, em algum lugar. Qual? Perceber que um culto está sendo realizado de maneira meramente administrativa, a ponto de que nem o Espírito Santo pode pisar fora da faixa. Eu já vi, muitas vezes. Já vi dirigente de culto depois da glória descer. Não, acabou. Por quê? Não. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Aqui não isso, aqui não aquilo. Não. Tem igreja que você chega e tem tudo, irmão. Tem tudo. Tem o melhor, tem a melhor canção, tem a melhor estrutura, tem melhor tudo. E aí, num desespero desse, quando você vê que tem tudo, mas não tem presença de Deus, você fica: Jesus, passa aqui, Jesus. Jesus, passa aqui. Jesus, olha, Jesus, o cantor veio, o pregador veio. Jesus, passa aqui, Jesus veio. Foi todo mundo, mas eu não vou, porque aí eu já não vou há muito tempo. Se perdeu da intenção. Qual é a intenção que tem nos movido a dizer que somos cristãos? Temos querido buscar da unção de Deus, do avivamento de Deus, para quê? Para ostentar o meu poder ou para ostentar o poder de Deus? O comprometimento da mensagem que você prega, do hino que você canta, ele está aliançado com a vontade de Deus ou com o aferidor do seu poder? Vou lhe falar uma coisa sobre métodos e rituais. Eles são de Deus,
mas eles não determinam o significado. Eles foram criados por causa do significado. O que você está dizendo? Primeiro o significado e então a intenção do ritual. O povo quer perdão? Então diz aí como é que você pede perdão. Traz uma oferta assim, traz uma ovelha assado, traz um bode dessa ou daquela maneira. Deus ia adequando o ritual de acordo com a intenção. Assim a lei foi estabelecida e todos os propósitos dentro do sacerdócio. Primeiro o significado e então a criação do ritual, a criação da adoração, a criação da devoção, a criação da confissão. Primeiro o significado, depois o ritual. Mas sabe o que acontece? A gente aprendeu o método, a gente aprendeu o jeito e já não depende mais do significado. Você sabe por quê? Que tem profeta que se colocou debaixo do jugo da profecia? Mas Camila, e a profecia tem jugo? A falsa tem. Porque quando você só é reconhecido como profeta, você acha que tem que profetizar todo dia e toda hora. E não é todo mundo que tem esse ministério. Então o que acontece? Quando a pessoa acha que só tem aquilo dali, ela se obriga a dizer que Deus falou mesmo quando Deus não disse nada. Hoje nós tivemos aqui um profeta de verdade e a gente percebe claramente a diferença de um profeta de verdade e um profeta de mentira. Mas a verdade é que tem gente hoje vivendo debaixo do jugo do dom. Por quê? Porque não tem conduta, então tem que viver do dom. Por exemplo, mencionamos ali em cima sobre isso. Olha que interessante, Eliseu recebeu um quarto dentro da casa da sunamita. Mas ele não recebeu porque era profeta, porque ela nunca se relacionou com o exercício da profecia na vida de Eliseu. Ela disse: marido, vamos construir um quarto, porque eu tenho visto que este homem é santo. Ela não está falando do dom, ela está falando da conduta. Aí eu te pergunto, se era cultural em Israel, até o pobre ter um quarto de sobra, uma mulher que a Bíblia diz que é rica, não tem um quarto sobrando na casa dela? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem e não tem um só não. Ela tem quarto para profeta, ela tem quarto para pastor, ela tem quarto para missionária, ela é uma assistente social do povo. Ela está acostumada a receber gente dentro da casa dela, escuta isso. Mas ela diz: marido, vamos construir um quarto para ele. Para quê? Tem tanto quarto em casa. Para ele não tem. Por quê? Porque a gente está acostumado a receber profeta, a gente está acostumado a receber pregador, a gente está acostumado a receber missionário. Agora, santo! Veja, como profeta ele vai entrar no quarto que alguém já entrou. Como pastor ele vai usar o que alguém já usou. Como pregadora eu usaria aquilo que alguém já usou. Agora quando ela olha ele, ela diz: não dá para dar um igual para alguém que é consagrado. O que leva uma mulher que deve ter no mínimo 5 quartos em casa a querer fazer mais um? Não é porque ele é profeta, é porque ele é. Isso aqui desmistifica a ideia de que você tem que ter a voz que pensa que tem, que você tem que pregar como você pensa que tem que pregar para poder ser quem você é. Isso desmistifica a ideia de que você depende do dom para poder sobreviver. O que o texto está dizendo é: ele não recebeu porque era profeta, ele recebeu porque era. Ele não recebeu porque tinha um dom, ele recebeu porque tinha uma conduta. Deixa eu te falar um negócio: o dom te dá uma oferta hoje, a conduta te dá uma casa. Não, eu vou tentar até colocar melhor. O dom te compra uma casa, a conduta te dá um lar. O dom te dá uma oferta hoje, a conduta te dá estabilidade para sempre. Um ministério baseado em dons será passageiro. Um ministério baseado no que você faz será momentâneo. Um ministério baseado em quem você é será perpétuo até o dia da sua morte. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou preparar para você um lugar. O que é esse quarto em meio a tantos outros? É um lugar para Eliseu, de Eliseu. Só para ele. Por causa da sua conduta. Conduta fala da nossa intenção, da pureza do nosso caráter. Não é aquilo que ele faz, é aquilo que ele é. O que você está dizendo, irmã Camila? Estou dizendo que se você é pelo que você faz, quando você parar de fazer o que você faz, você vai deixar de ser quem você é. Então, eu não sou porque eu tenho porque eu. Essa é a diferença. João capítulo de número 4. A mulher samaritana, e eu já vou encerrando aqui. Ela se assenta ao poço junto com Jesus e vai trazer ali. Jesus vai ajudá-la no processo de confissão. E ela acaba expondo um pecado. Traz aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Tu disseste com verdade porque tu já tiveste 5.
E este que tu está agora não é teu. Ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Aonde é que se deve adorar? Parece que ela está fugindo da conversa. Acabou de confessar o pecado, está perguntando onde é que se deve adorar? Não, ela não está fugindo da conversa, ela está querendo concluir a conversa. Concluir com o quê? Com perdão. Aonde se deve adorar? Tanto no grego quanto na cultura oriental, é isso aqui, ó. Aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar. Aí ela diz: eu alcanço esse perdão. É isso que ela está querendo dizer. Adoração no Novo Testamento não é glória nem aleluia. Adorador é pecador arrependido. Adorador é buscador de rendição. Quando o pecado dela é confessado e ela diz: aonde se deve adorar? Ela está dizendo: aonde eu levo oferta para esse pecado, para ser perdoada dele. Olha o que ela pergunta. Ela conhece o ritual. No templo ou no monte? Jesus também conhece o ritual, porque ele diz assim: tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo? Se é para legitimizar o teu perdão, você tinha que ir no templo em Jerusalém. Mas se um samaritano entrar no templo em Jerusalém, ele vai ser apedrejado, ele vai ficar arrebentado. Se for mulher, então não tem nem conversa. Jesus está dizendo: se você quisesse legitimizar o seu perdão, você tinha que ir para Jerusalém. Mas lá você não entra porque você não é judia, você é samaritana, pervertida, cachorro, cão, dentro daquela sociedade. E por que ela pergunta no monte, se só o templo é lugar de oferta e de adoração? Porque uma vez que os samaritanos não podiam mais entrar dentro do templo, eles constituíram para Deus um altar no monte em Samaria. Quando você não se adequa ao que é legítimo, você falsifica, você piratia, que é para você ter a sensação de que está fazendo o que é certo do jeito errado. Então, o altar que tem no monte não é legítimo, Deus não aparece lá. E por que não? Porque Deus não vai no monte? Ah, não, vai sim. Deus é Deus de monte, só que não aparece e não se manifesta lá, porque o monte que tem altar para Deus, tem altar para Baal, tem altar para Moloque. E se Baal aceita amantes, Deus não aceita. Então ela está querendo dizer o seguinte: para eu me limpar desse pecado que eu acabei de confessar, eu levo a oferta para o monte ou para o templo? Aí Jesus diz, nas entrelinhas: ficou ruim para você, hein, minha filha? Porque no monte Deus não recebe, no templo você não entra. O que ele está dizendo? Você conhece os rituais, mas eu vou te dizer que o ritual não é o suficiente. Mas se o significado for grande, eu vou te apresentar um novo método. Quem pode compreender o que Deus está dizendo hoje aqui? Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que aqui, no tanque de Betesda, Deus vai sair da caixinha. Não, eu não estou dizendo que vocês botam Deus na caixinha. Eu estou dizendo que a cultura da religiosidade faz a gente formatar a adoração, faz a gente formatar a redenção, faz a gente formatar a conversão. E Deus está dizendo: ao invés de vocês me tirarem daqui e me colocarem na caixinha, eu vou tirar vocês da caixinha. E ao invés de vocês disserem Deus desce, eu vou pegar vocês e vou dizer sobe para ver daqui de cima. Um novo método, uma nova maneira. Pega na mão de alguém e diga: Deus, você não falou, você miou. Diga: Deus, tem um método novo pra gente. Tem coisa nova chegando aí. Tem coisa nova. Olha Ei! O que acontece em João 4 vai se reproduzir muitas outras vezes, mas antes de João 4 nunca havia acontecido. Quer pedir perdão? Vai no templo. Quer pedir perdão? Vai levar uma ovelha. Quer pedir perdão? Vai levar o boi. Jesus olha, a desvantagem dela fez com que ela entrasse num novo método. Ouça isso, ouça isso. Você diz: irmã Camila, eu me sinto na desvantagem. E o Senhor está dizendo: é proposital, intencional e funcional. Toda vez que Deus quiser te dar um método,
ele vai colocar você em posição de desvantagem às pessoas que você tem como parâmetro. Eu provo o que eu estou dizendo aqui. Quem já leu Marcos 5 sabe do que eu estou falando. Como é que funciona o sistema de cura através das cruzadas evangelísticas de Jesus? O texto revela: e a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Por que a multidão aperta Jesus em Marcos 5? Porque eles sabem que o método para ser curado é: se Jesus me tocar, eu sou. Por que está todo mundo apertando, mas não está sendo curado? Porque não basta apertar, é só quando ele toca. Se ele tocar, as pessoas são. Se ele tocar, as pessoas são. As pessoas desenvolveram isso como método de cura, porque percebiam que todas as pessoas que Jesus tocava, essas pessoas eram curadas. Elas estão apertando. Por quê? Porque elas querem que ele as veja e diga: toque em mim, toque em mim. E elas então querem ser tocadas por Jesus. Só que tem uma mulher que, justamente porque tem uma enfermidade de sangue, que segundo a lei não pode tocar, porque tudo que toca fica imundo, ela decide: ele não vai tocar em mim. Por que ela desenvolve a ideia: se tão somente eu tocar? Porque ela sabe que segundo a lei, e Jesus não quebra a lei, ele não vai tocar numa mulher imunda. Então você pensa, ela está na desvantagem. O texto diz: e ela vinha atrás, porque ela tinha que medir a distância, nem ficar muito perto para empurrar, nem ficar muito longe para não perder a oportunidade. Ela vai medir a distância na medida de um braço. Nele eu não vou tocar, porque quem quer se limpar não suja ninguém. Também não quero que ele me toque, porque não quero que haja escândalo no ministério dele. Então eu vou tocar na orla das vestes, e isso vai ser o suficiente, e eu vou ser curado. Essa mulher vai criar um método que nunca antes foi usado antes do dia dela. Antes do dia dela, você pode olhar todas as referências bíblicas, e a todos quanto ele tocava, eram curados. Ela não. Ele não vai me tocar, sou eu que vou tocar. Mas também não vou tocar nele, vou tocar na veste, que é para ele não perceber que eu toquei.